Olá, seja muito bem-vindo ao canal Twin Stack. O meu nome é Wagner Martins e no vídeo de hoje iremos continuar nossa playlist sobre a Amazon VPC, abordando mais alguns dos principais componentes que envolvem todo esse serviço. Hoje, especificamente, iremos falar um pouquinho sobre tabela de rota NACLs, que são as ACLs voltadas para a nossa VPC, e também sobre os grupos de segurança, além de fazer um resumão aí de tudo que a gente já viu até agora e de como esses componentes trabalham de forma conjunta também. Então a gente já viu aqui um pouquinho sobre o conceito central aí de VPC, a gente também já abordou um pouco sobre subnets, né, que são subredes, a gente também já viu sobre o endereçamento IP utilizando os blocos CIDR e a gente também já viu sobre o Internet Gateway. Se você está perdido, não viu esse vídeo, pesquisa aqui no canal, a gente tem a playlist de VPC e você pode encontrar todas as aulas, tá? Então a gente já abordou alguns dos componentes da VPC na segunda aula desse curso e aqui nessa terceira aula a gente vai abordar mais 3 desses componentes que são tabela de rotas, ACL de rede e grupos de segurança também. Lembrando que ainda existem muitos outros componentes da VPC, existem também as opções de conectividade que a gente ainda vai abordar um pouquinho mais para frente nesse curso. Então vamos lá? E aí você tem a tabela de rotas, né? A tabela de rota, ela funciona como um GPS para a sua rede e para as suas subredes também, tá? Então, ela serve como um controlador de tráfego para a sua VPC. Na tabela de rota, você especifica os endereços IPs que vão ter ali acesso aos seus recursos, que é exatamente as rotas. Então pensa na tabela de rota como um GPS, e você tem que cadastrar os endereços naquele GPS. Todo endereço cadastrado, você vai ter acesso, e nesse caso você vai saber como chegar lá. E por isso é um dos pontos aqui, um dos componentes mais importantes da sua VPC. Se os recursos, se os endereços, eles não estiverem especificados na tabela de rota, a sua rede, o seu tráfego, ele vai ficar parado. Imagina que você está ali no trânsito, naquele tráfego, e você não sabe para onde está indo. O seu GPS para de funcionar. Para onde você vai agora? Para lugar nenhum. Você não sabe para onde ir. Então, por mais que exista o endereço, você sabe que existe o endereço, mas se você não tiver a localização exata, se você não tiver aquele endereço registrado no seu GPS, não tem como chegar lá. Então, por isso que a tabela de rota aqui ele se torna um serviço, um componente essencial na sua VPC. Então, cada tabela de rota contém um conjunto de regras, que aí vão ser denominadas de rotas, né, que determinam para onde o tráfego de rede e de subrede, ou até mesmo do gateway, vai ser direcionado. Então, cada rota ali ele especifica um destino e um alvo. Então, lembra do exemplo que a gente acabou de ver aqui sobre o gateway de internet? Então, vamos supor que você tenha uma instância na sua subrede pública. Só que se a sua subrede pública ela não tiver ali uma tabela de rotas que indique aonde está o Internet Gateway, não tem como acessar a internet. Ah, professor, mas a minha instância já está na subrede pública, então ela já teria acesso à internet. Não necessariamente. Para a sua instância que está na subrede pública ter acesso à internet, precisa de algumas configurações adicionais. Primeiro, você precisa ter um Internet Gateway associado àquela subrede pública e você também precisa ter uma tabela de rotas que permita, né, que tenha lá o endereço do Internet Gateway. Por quê? Porque a tabela de rota é o nosso GPS. Se eu não tiver o endereço do Internet Gateway cadastrado na tabela de rota daquela subrede pública, não tem como eu saber, não tem como o tráfego ir até o Internet Gateway. E uma vez que ele vai até a Internet Gateway, ele consegue acessar a internet. Então a tabela de rotas, ela é sim que um dos componentes principais da sua VPC. Você precisa especificar todos os endereços. Lembrando que alguns endereços eles já são ali especificados na tabela de rota automaticamente, tá? Principalmente endereços de dispositivos, quando você cria suas subredes. Mas nesse caso do Internet Gateway, por exemplo, aqui
e do NAT Gateway, que a gente ainda vai ver como funciona, são alguns tipos aqui de exemplos que você precisa ir lá e cadastrar esses endereços. E o tráfego ele é roteado para os alvos com base no endereço IP de destino. Então você precisa especificar o endereço IP de destino, que seria ali cadastrar o endereço, e a partir desse momento aquela subrede vai ter acesso àquele destino. Então quando a VPC ela é criada, nós criamos também a tabela de rota principal para a VPC. E depois você pode fazer alguns ajustes nessa tabela de rota, que é justamente cadastrar os endereços que você deseja. Então, uma outra questão aqui são as ACLs de rede e as NAC, que são as NACLs nesse caso. Né? O que seria isso? Então, uma ACL ela é uma lista de controle de acesso. Então, na sua subrede, você consegue fazer isso também. Você consegue fazer uma lista de controle de quem vai acessar ou não a sua subrede. Esse quem, geralmente, vai ser identificado ali por endereço IP, tá? Então, uma lista de controle de acesso, ela permite, ou não, né? Ou ela pode, nesse caso, negar determinado tráfego de entrada ou saída no nível da subrede. E isso é uma coisa muito importante. As ACLs, elas ficam no nível da subrede. O que significa dizer que se você quer utilizar ali uma regra de ACL para a sua subrede, ou para várias subredes nesse caso, você vai ter que criar uma ACL de rede para cada uma delas, tá? Então é só no nível da subrede. Então uma subrede pode ser que tenha uma ACL anexada a ela, enquanto outra não necessariamente, tá? Porque cada subrede vai precisar ter ali uma NACL. Então você pode usar uma NACL para a VPC ou pode criar uma CL personalizada para a VPC com as regras ali semelhantes dos grupos de segurança para adicionar uma camada a mais de segurança VPC. A gente vai ver o que já é ali, a gente já vai ver o que significa os grupos de segurança, mas nesse caso, por padrão, as ACLs de rede, elas liberam todo o tráfego, tá? Então, por padrão, a gente não tem ali nenhuma definição de negação em relação às ACLs. Então a gente já vem tudo bonitinho lá, mas se a gente quiser adicionar alguma negação daquele tráfego, a gente pode fazer isso com as NACLs. As NACLs geralmente elas não são tão utilizadas, tá? Mas você pode utilizar para garantir uma camada adicional ali de segurança no nível da sua subrede. Aí você pode adicionar ou remover as regras das ACLs de rede padrão, né? Ou criar outras ACLs de rede para a sua VPC. Então, por padrão, que seria ali a NACL default, ela permite todo o tráfego, tá? Não tem nenhum tipo de bloqueio de tráfego. E ao criar ou remover as regras de uma CL de rede, as alterações elas são automaticamente aplicadas às subredes às quais ela está associada. Então você consegue associar ali mais de uma subrede à mesma NACL e isso vai ter um impacto muito grande nas suas subredes. Então é muito importante saber definir as regras corretamente. A gente pode até ter um vídeo também só sobre como criar uma regra ali de ACLs, que eu acho isso muito interessante. E aí, por fim, a gente tem os grupos de segurança, que seriam os Security Groups, que diferente das ACLs, eles também vão servir como um controle de tráfego, mas somente no nível da instância. Então aqui a gente tem uma instância TC2, por exemplo, tá? Que está dentro de uma subnet pública, dentro de uma VPC. O Security Group ele vai especificar o tráfego para aquela instância. Então ele vai controlar o tráfego no nível da instância. Então o Security Group ele não controla tráfego no nível da subrede, ele não controla tráfego no nível da VPC, não, ele só controla o tráfego no nível da instância. É muito importante entender isso, que é uma diferença que a gente tem que ter em mente. Ele não é igual a NACL. Então a NACL ela controla o tráfego no nível da subrede, mas o Security Group controla o tráfego no nível da instância somente. Então o grupo de segurança ele controla ali esse tráfego que tem permissão para acessar e sair ali dos recursos
aos quais estão associados. Tá? Então, depois que você associa um grupo de segurança a uma instância do EC2, esse grupo de segurança vai controlar o tráfego da entrada e de saída daquela instância. É basicamente isso, o grupo de segurança. Ele é um pouco mais simples, né? Embora a gente vai ver depois como configurar esse grupo de segurança, mas aqui a ideia é a gente sempre lembrar que o grupo de segurança ele abrange um nível somente da instância e as NACLs elas abrangem o nível da subrede, tá? Isso é primordial a gente entender que essa é a diferença aqui clara entre os dois. Depois eu vou fazer um vídeo também só sobre a diferença entre os dois. Tem um pouquinho mais de diferenças, mas essas são as primordiais. Grupo de segurança, nível da instância. NACL, nível subrede. Então agora vamos entender um pouquinho, um resumão de tudo que a gente viu até aqui, desses componentes em funcionamento. Né? Em primeiro lugar, lá em cima, a gente já tem o Internet Gateway aqui, e até um gateway privado também. A gente ainda não falou sobre ele, a gente vai ver depois. Mas então aqui a gente tem uma nuvem na AWS, e dentro dela, em uma região, a gente tem a nossa criação de uma VPC. Tá? Dentro dessa VPC, então, a gente tem as subredes, que vão ser segmentações dessa VPC. Essas duas subredes aqui, elas são um pouquinho diferentes. Então você tem uma subrede pública e você tem uma subrede privada também. Dentro dessa subrede você vai ter ali a sua instância. No nível da instância, a gente configura os nossos grupos de segurança, que vão ser os controladores de tráfego no nível dessa instância. Quando a gente sobe um pouquinho para o nível da subrede, a gente vai ter as ACLs, que são as Network ACLs, NACLs, que vão controlar o tráfego de entrada e saída no nível da subrede. Então, cada subrede vai ter ali a sua ACL, que vai indicar que tipo de tráfego pode entrar e que tipo de tráfego pode sair. Associado ali a nossas subredes, também vamos ter as tabelas de rotas. As tabelas de rotas, elas funcionam então como um GPS, onde vão estar cadastrados os endereços IPs para os quais aquelas subredes ou os tráfegos, né, que vão ser derivados daquela subrede vão poder ir. Então, somente os endereços, ou seja, os destinos cadastrados na tabela de rota é que vão ser possíveis de serem acessados pelos dispositivos aqui, né, pelas essas instâncias, por exemplo, que estão dentro das subredes. Um desses destinos pode ser ali um Internet Gateway que vai conceder para aquela instância uma possibilidade de acessar a internet. Tá? Enquanto ali você tem também um outro destino que pode ser um gateway privado virtual, que é outro tipo de coisa que a gente não vai ver hoje, porque não está incluso aqui dentro dessa aula. Esse roteador ele é algo que a gente não menciona, porque ele é um componente que a AWS cuida para a gente, que é justamente quem faz todo o roteamento desses tráfegos ali dentro da nossa VPC por completo, tá? Mas esse roteamento ele só é possível uma vez que a gente configure todos esses componentes da melhor forma possível para nos atender. Então aqui é um funcionamento básico de como a VPC ela lida ali com os tráfegos e de como uma simples instância que a gente cria dentro de uma subrede consegue acessar a internet. Então, para essa instância aqui na subrede pública acessar a internet, acessar um link público, por exemplo, primeiro ela tem que ter um grupo de segurança associado a ela que permita ela ter acesso à internet. Ela precisa estar dentro de uma subrede pública. Essa subrede pública precisa ter um gateway da internet, né, ali especificado na tabela de rotas como um destino. E para que esse gateway da internet exista, esse gateway tem que estar associado à VPC que compreende essa subrede pública. Então é bastante coisa que a gente viu hoje, né? E uma coisa que aqui não está especificado, mas que a gente falou também é sobre os endereços IPs. Esses endereços IPs vão identificar tanto a VPC quanto a subrede
quanto as instâncias também aqui nas subredes, tá? Uma coisa bem importante do grupo de segurança também é que ele pode linkar não só endereços IPs, mas também recursos da própria AWS, né, para fazer essa conexão ali de permissão de tráfego. Uma coisa bem interessante que a gente vai ver um pouquinho mais para frente também em um vídeo só sobre grupos de seguranças e NACLs, que é uma parte de segurança muito importante quando a gente está trabalhando com as VPCs. Então é basicamente isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo. É um vídeo um pouco longo, porque ele trata aí de componentes da VPC. Para você ter ideia, eu falei sobre assim bem poucos componentes que a gente tem. VPC é um serviço muito robusto, exige muito tempo de estudo, porque é um pouco complexo mesmo. Tá? Tem muitos serviços, muita coisa de rede, mas esses serviços eles substituem ali os componentes de rede que já existem no ambiente on-premise. Mas quando a gente está falando de computação em nuvem, a gente tem que substituir por outros tipos ali bem específicos de serviço. Então continua aqui nessa playlist para você identificar outros componentes que a gente vai abordar ainda e compreender mais a fundo aí como a VPC é um serviço sensacional da AWS e muito completo também, tá? Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal para acompanhar todos os outros conteúdos e também deixe um comentário aí do que você achou sobre esse vídeo, se faltou algum tipo de informação importante que você acha relevante, deixa aí nos comentários, tá bom? Valeu!